nesse primeiro momento de confraternização, buscando o pensamento da gente elevado, agradecendo por esse ano de estudo, de trabalho, em que estivemos reunidos em pensamento, em vontade. Amigo Jesus, Mestre Maior, estamos aqui nessa tarde, unidos, com alegria, buscando a paz, a serenidade daqueles que trabalham para Ti. Obrigada, amigo querido, pela oportunidade de estarmos nessa casa de acolhimento, de amor, para todos aqueles que necessitam, encarnados e desencarnados. Obrigada, amigo querido, porque estamos aqui já, trabalhadores da última hora, em Teu nome, buscando a mudança necessária, a mudança que queremos no mundo lá fora e que começa conosco. Obrigada, Jesus, pela bênção do bem e da paz que conquistamos quando estamos contigo. Obrigada, amigo querido, porque nessa tarde nossos corações se enchem de júbilo e de agradecimento pela oportunidade de estarmos em Teu nome, meu Deus. Muito obrigada, que assim seja. Essa palavra de Sandra. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Nossa confraternização, né? A comemoração de mais um ano juntos, os grupos, o CIEI, os ES, os ES de 1, ES de 2, ES de 3, os EADs, né? Os GENs. Então somos uma turma, né, de formiguinhas em prol da nossa doutrina. E com grande alegria, né, honra, nós vamos apresentar o nosso irmão, Luiz Carlos Preto, né? Vamos falar um pouquinho dele. Né? Ele é o fundador da Companhia Arimol, de teatro. Eles fazem ensaios nos Dias da Cruz, né? No Grupo Espírita Dias da Cruz. Ele fundou também o Grupo Perseverança de Teatro Espírita, com jovens da evangelização, Caminho da Luz. Fundou o Grupo Pétalas de Música Espírita, que já tocou aqui naquele sarau maravilhoso, né? É trabalhador, né? Trabalhador incansável da nossa doutrina. E ele, as peças, né, são várias, traduz o Semeador de Estrelas, Caminhos que Cruzei, Amigos que Encontrei, Entrevista com os Espíritos, Vovó no Além, peças infantis, Nina Menina, Chiquinho de Assis, Infanto Juvenil, Fugindo para Viver e Anjos, e muitas outras, né? E vou contar um segredinho, né? Ele pediu que não contasse, mas eu tive a chance de não contar, né? Tive que contar para vocês. Terça-feira ele sofreu um acidente doméstico, queimou os dedos. Aí ele quase que, né, declinou, né? Mas Guerreiro está aqui hoje conosco, de dedinho queimado. Ele disse que o doutor Bezerra curou todos os dedinhos, ficou só um, né? Então, muito obrigado por estar aqui conosco. Então, trabalho contigo. Acender as luzes. Acender as luzes. Já tem alguém que quer falar aqui no meu lugar. Boa tarde a todos. Muito feliz de voltar nessa casa. Essa casa me proporcionou um dos momentos mais lindos da minha vida, que eu nunca vou esquecer. Ao lado da grande vedete do teatro, a Heloína, nós fazíamos essa caravana de Natal lá nos anos 90, né? Então, passei momentos muito bonitos, não só nas casas do morro, mas principalmente quando nós visitávamos as casinhas lá, as casinhas das crianças também com HIV e coisa e tal. Era, digamos assim, era e é
uma grande oportunidade de vida da gente participar. Então, muito feliz. Eu sempre sempre vou voltar a essa casa com muito carinho, muito amor. Pois é, fui fazer uma arte, né? Fui fazer uma arte essa semana e queimei praticamente umas queimaduras de 2º grau, exatamente onde eu preciso trabalhar, que é as mãos. Então, por incrível que pareça, só ficou uma bolha, né, aqui ainda. Foi uma coisa terrível. E aí eu falei para Sandra, não vai dar, porque, nossa, imagina o tamanho que ficou a mão, queimadura de 2º grau, terrível. E aí 10 minutos depois me puxaram a orelha e disse, não, o trabalho sábado não tem nada a ver com a tua boca abertice, né? Então dá um jeito, se não conseguir tocar violão, toca pandeiro, reco-reco, mas vai lá e faz o trabalho, faz alguma coisa. Então, e aí de lá até aqui, né, o Dr. Bezerra deve ter, né? Deve ter não, deu uma ajudinha. A proposta é fazer um exercício artístico cênico chamado Chico Divaldo, o Espiritismo na Prática. Essa é a nossa proposta. Uma música aqui? Entrou uma concorrência aqui. Bom, eu vou baixar o microfone aqui para a música e depois eu volto só na hora do... Nossa vida é única, dividida pelas encarnações. Nós estamos em um trem que passa nas estações. Estação Kardec, ciência, religião e filosofia. Estação Chico, simplicidade e harmonia. Estação Divaldo, estudo e caridade. Estação Evangelho, o espírito da verdade. Quer ser feliz? Faça alguém feliz e seja feliz. Feliz, feliz. Quer ser feliz? Ha! Faça alguém sorrir e seja feliz. Feliz, feliz. Mas se de repente vier a dor, uma pedra no sapato, uma ofensa, um dia chato, acenda a lanterna da fé, siga nos trilhos, não desanimem nunca, meus queridos. Quer ser feliz? Faça alguém feliz e seja feliz. Feliz, feliz. Vamos comigo, essa é fácil. Quer ser feliz? Faça alguém feliz e seja feliz. Feliz, feliz. Mais uma de novo. Quer ser feliz? Faça alguém feliz e seja feliz. Feliz, feliz. Que nem esse menino aí. A maior felicidade que nós temos é quando também nós fazemos alguém feliz. Todos nós aqui que somos pais, somos avós, somos tios, somos padrinhos, ou temos os nossos amores, uma das coisas, um dos exemplos mais simples são esses. Quando nós damos um presente para eles, a gente recebe aquele sorriso, a gente recebe aquela alegria e a gente fica feliz. Há uns 10 anos atrás, quando eu era criança,
eu ficava assim, Natal. O que vai chegar por aí? E hoje em dia a expectativa é a mesma ao ver os filhos, ao pensar nos filhos. Olha, isso aqui ele vai gostar. A gente já fica feliz por eles. Então assim, ó, Chico e Divaldo, o espiritismo na prática. Porque não tem como ser espírita e não ser praticante. Não tem jeito, não tem essa desculpa. Não tem essa desculpa. Pode voltar para casa, não tem como dizer eu sou espírita, mas não sou praticante. Alguns podem dizer, alguns podem aliar o espiritismo com a prática da mediunidade, né? Então a gente sabe que o espiritismo não está restrito à mediunidade. Então não quer dizer que, olha, eu não sou médium, eu não recebo os irmãos, então eu não sou espírita praticante. Não. Você é espírita e praticante porque não tem como não praticar a caridade, não tem como não praticar a empatia, não tem como não praticar o amor. Algumas outras religiões a gente sabe que tem esse hábito, né? Dizer, eu sou dessa religião, mas não sou praticante. E quando eles se referem a isso, eles se referem a uma metodologia, a uma rotina, que é chegar, sentar, levantar, fazer uma filinha, receber uma farinhazinha, né? Que eu achava que era uma batata chips quando eu era pequeno. Depois, quando eu coloquei, grudou no céu da boca. Então, não tem como não ser espírita e não ser praticante. Eu não sei se todos nós, ainda mais nesse final de ano, porque está todo mundo desesperado, até com os tal de TCC, é um desespero, né? Ou o fechamento de ano, o balanço, está todo mundo desesperado que está fazendo alguma coisa, mas é alguma coisa que previamente tu sabe que vai acontecer. A pior coisa que pode acontecer para um aluno é quando o professor diz prova surpresa. É uma alegria, né? É uma maravilha quando o professor diz assim, prova surpresa. Vocês entenderam? Entendemos, porque até para não ficar feio para a gente também diz entendemos, né? Entendemos, entenderam, então prova surpresa. Meus irmãos espíritas, ou aspirantes a espíritas, eu tenho uma notícia terrível para dizer para vocês. Nós todos estamos aqui estudando, todos. A minha diferença é que eu estou num palanque, sou cara de pau, sou artista. A única diferença, né? Todos nós aqui estamos estudando. Estamos exatamente nesse momento estudando. Mas a partir do momento que nós encerrarmos aqui, comemos o nosso lanche, que o espírita adora. O espírita adora. Divaldo Franco falava de uma senhora baixinha, que era uma senhora baixinha terrível e muito curiosa, que sempre estava na volta dele querendo saber se a Joana estava aqui, se a Joana estava ali. E o Divaldo sempre dizia, mas aquela senhora baixinha, meu karma! Todo dia ela me perguntava quem era o meu guia. Eu disse, chega! E aí ele dizia, mas o bom daquela senhora baixinha é que ela fazia um bom lanche. Espírita adora lanche. Espírita vai fazer grupo de estudo, lanche. Espírita vai fazer um grupo de carvalheiros, lanche. Espírita vai fazer evangelização, lanche. Espírita vai fazer lanche, faz um lanche também pro lanche. Então, depois de toda essa nossa confraternização que nós estamos recebendo do nosso Pai Maior, que é o professor, do Mestre Jesus, que é o mestre, do Mestre Kardec e outros tantos mestres que vieram nos trazer a doutrina, e dentre esses mestres também aqui na casa temos mestres, então estamos recebendo aqui as lições. Sair na porta ali já está minha prova. O nosso professor já colocou ali, sair aqui, pum, a prova já está aqui. A prova já está aqui, já chegou, já tem uma pessoa ali escorada, sabe? Nem o seu barriga, já pedindo dinheiro ali na frente, né? Já querendo 50 reais para cuidar do teu carro, né? Então ali já começa a prova. Então é assim, o Papai do Céu, ele é um Papai do Céu amoroso e paciente com a gente, mas a prova já está ali. Ele é desses, sabe? Aprenderam a lição? Aprendemos, senhor. Então tá, a prova já está ali. Então não tem como ser espírita e não ser praticante. Porque a gente sai dali e a gente já tem que praticar.
a paciência, é a caridade, é chegar em casa bem feliz, já pulando nas nuvens. Bah, que delícia que foi hoje. Já abriu a porta, já, mãe! Onde é que tu foi? Fiquei sem comer em casa. Aí tu diz, já começou a prova aqui, né? Aí a gente diz geralmente, né? Pô, eu saí de lá tão feliz. Não, mas saiu feliz, se saiu feliz, então reparte. Então já reparte já essa felicidade que a gente adquiriu aqui. E Chico e Divaldo eram os mestres nisso também. Não só de estudar, mas sim exemplificar e trabalhar em prol das pessoas. Divaldo conheceu o Chico em 1949. Até então ele estava fazendo o trabalho dele sozinho. Sozinho não, sempre com muita gente na volta dele. Mas quando ele chegou perto do Chico, ele se apaixonou. E quem não iria, né? Quem não iria se apaixonar chegando perto de Chico Xavier? E quando ele conheceu o Chico Xavier, ele ficou, sabe aquelas visitas que não vai embora? Sabe? Tu já está cansado assim, até nem coloca mais assunto na conversa para ver se a pessoa não... E Divaldo ficou assim na volta do Chico, né? E o Chico com outras atividades, coisa e tal, e o Divaldo ali. E o Divaldo, até que o Divaldo disse, meu irmão Chico, eu quero ficar aqui, eu quero morar com você, eu quero ficar aqui na sua casa, trabalhar junto com o senhor o tempo todo. Aí o Chico disse, Divaldo, meu filho, fico muito feliz, me alegra muito, essas suas palavras, me alegra muito, mas não dá, meu filho, não dá, infelizmente não dá. Ah, mas por que, meu irmãozinho, por que não dá? Eu quero trabalhar aqui. Chico, sabe por que não dá, meu irmão? 2 postes juntos, não dá. Os postes têm que ficar afastados para iluminar mais lugares. Para as lâmpadas dos postes iluminarem outros lugares e levar eletricidade para outros lugares, energias para outros lugares, coisa que eles ficando juntos, eles vão iluminar somente o mesmo ponto. Então foi ali que Divaldo entendeu que realmente o trabalho dele era ir para um outro ponto e Chico para um outro ponto. Então, o que Divaldo fez? Divaldo levou o espiritismo para o mundo, né? Chico também, mas Divaldo levou, né? E continua levando até hoje, né? Ele estava na Espanha semana passada, levando para outras casas espíritas, para outros países a doutrina espírita. Chico até tentou com o Valdo Vieira, mas os interesses do Valdo eram outro, né? O Chico acabou tendo uma grande decepção, uma grande frustração, aí voltou e trabalhou ali onde ele era necessário. E aí muitos perguntavam também para o Chico, Chico, com essa fama que tu tens, por que tu continua aqui? Aí o Chico diz, não, nós sempre vamos estar onde nós somos necessários. Então essa é uma lição também para todos nós, que ficamos, por que eu estou em Porto Alegre ainda, meu Deus? Por que eu estou aqui ainda? Né? Por que eu estou aqui nesse lugar? Por que eu estou aqui nessa família? Porque é necessário estar aqui neste momento. E quem é que vai decidir o momento da gente mudar? Claro que somos nós, a gente tem os nossos interesses pessoais, né, profissionais, coisa e tal. Mas sempre isso, incrivelmente, quem vai bater esse martelo são os nossos amigos. Mas o mais importante é não ter essa revolta, né? É a gente saber que a gente está exatamente onde a gente deve estar. Tudo bem aí? Minha colinha. Então vamos cantar uma musiquinha em homenagem ao Chico, então. Uma moda de viola que eu cantei em Torres. Aqui eu acho que eu cantei também no Sarau. Em Torres existe um encontro nacional chamado Amigos de Chico Xavier, que é um encontro que vem as pessoas que trabalharam com ele, que
conviveram com ele, e é uma vez por ano em algum estado brasileiro. E o ano passado foi em Torres, lá na Ubra, foi um evento lindo, e o mais lindo ainda, seguindo as normas do Chico. Olha, é uma coisa difícil, porque muitas vezes nós pensamos, por que 50 reais para um seminário, por que não sei o quê? É que às vezes a gente não enxerga que para realizar essas coisas se despende dinheiro, muito dinheiro muitas vezes. Mas, por incrível que pareça, esse movimento do Chico, quando eles criaram, disseram, nós nunca vamos cobrar. Então, cada cidade que é sede, ela tem que se virar. Imagina, a Ubra de Torres é mais ou menos uns 4.500 o aluguel, só o aluguel. E imagina vindo muitas pessoas de todos os cantos do Brasil, palestrantes, e a questão de alimentação, as coisas. E os irmãos de Torres fizeram exatamente como o Chico. Não, nós vamos fazer acontecer. Conseguiram apoio de tudo. Conseguiram apoio de hotel, de restaurante, as passagens, não cobraram nada. Foi um momento muito, muito lindo. E aí eu tive a oportunidade de cantar essa música que eu fiz lá nesse congresso. Às 5 da manhã, seu Chico já está em pé, bebe o seu café e sai para trabalhar. No caminho para a fazenda cumprimenta, exercita a paciência esperando a carona chegar. Passa o dia na datilografia, carinha nos papéis, nem pausa pro café. Na volta para casa, cantarola, beija as mãos das senhoras, abraça quem vier. Com amor, muito amor, com amor, Chico amor. E quando chega a hora, se concentra com os irmãos, é o momento da oração. Chega gente de todo lado e ele já emocionado começa a sua missão. Seres de outro lado enviando seus recados, consolando o coração. E ao final, mesmo cansado, ele estende a todos um aperto de mão. Com amor, muito amor, com amor, Chico amor. Às 2 da manhã, seu Chico não se aguenta em pé, bebe um leite e vai se deitar. E ao fechar os olhos, ele sente seu amigo Emmanuel lhe abraçar. E lembra da sua mãezinha cantando uma canção divina. E sente a sua mãezinha, a sua testa beijar. E ouve a sua mãezinha dizendo: Chico, oh Chico, meu filho, pra sempre vou te amar. Ontem mesmo eu estava sempre pesquisando, né? O estudo sempre tem que ser contínuo. Aí vi uma matéria antiga do Globo Repórter que as pessoas estavam fazendo uma reportagem filmando o hospital onde o Chico estava internado. Na última internação dele, antes do desencarne, que eles captaram, a câmera captou duas luzinhas, né? Uma luzinha que ia até o quarto onde ele estava hospedado, né? E de repente aquela luzinha se dividia em dois, né? Se dividia em dois. E o Chico já bem abatido naquela época, né? E aí perguntaram para ele e ele falou, não, era a minha mãezinha e o Emmanuel. Ah, mas o Emmanuel ficou só um pouquinho. Chico tem histórias muito boas, hilárias e que demonstram quem ele era, né? Hoje em dia, às vezes me incomoda, a gente sabe que existem protocolos que são interessantes, mas eu
Todo artista é chato e é contra o sistema, não adianta, eu não sou diferente. Então, às vezes eu vou nesses eventos, coisa e tal, e aquele protocolo, o fulano é desembargador disso, desembargador daquilo, eu fico sentado, o que eu quero saber se o cara é desembargador? Aqui é meu irmão, ele vai sentar e vai falar comigo, sabe? Pra que, sabe, esses títulos, coisa e tal. E aí tem muitas fotos, né, que o Chico simplesmente está lá, embaixo do abacateiro, com um monte de gente na volta dele, ele com o Evangelho, lendo o Evangelho. Você consegue imaginar o Chico, né, todo engravatadinho, toda essa formalidade. Então o Chico, ele trouxe, ele aproximou o Evangelho e o Espiritismo do povo. Porque, na verdade, se a gente for analisar as religiões que trabalham a espiritualidade, o povo é mais do candomblé, né? O povo mais simples é mais do candomblé, mais chão. E o Chico trouxe isso, que até então não existia. Porque quando o Espiritismo veio para cá, ele veio na mesma fórmula lá de Paris, aqueles senhores, aquelas senhoras, aquelas coisas fechadas, né? E o Chico trouxe tudo isso. Só, meu povo, aqui ó, é nosso. Isso aqui é tudo muito nosso. Teve uma vez que o Chico estava saindo desesperado para não se atrasar. Tu imagina que cara Caxias que era o Chico, né, para trabalhar. Imagina ter um funcionário como o Chico. É o sonho de todo o empresário, ter um funcionário como o Chico. E Chico estava desesperado e passou por uma senhora e ele tinha um tal de Emmanuel, sempre puxando a orelha dele, disse, Chico. Aí a senhora, seu Chico, me desculpa que eu tenho que... Me desculpa que eu vou me atrasar. E o Emmanuel disse, não, volta, não precisa nem falar com ela, olha para ela, ela só quer te dar bom dia. Chico voltou e ela disse bom dia. Disse, bom dia, minha irmã deu um beijo na mão dela e Chico saiu. Quando o Chico saiu, o Emmanuel disse, Chico, agora olha para trás. Aí o Chico disse, quando ele olhou para trás, saía coraçõezinhos dela, assim, em direção a ele, assim, desenhadinhos, coraçõezinhos, assim, né? Nem de desenho animado, sabe? Uma outra coisa muito interessante que mostra o Chico quem ele era, uma senhora muito humilde, humilíssima, convidou ele para jantar na casa dela. E ele sabia que era uma senhora muito pobre, muito pobrinha, e ele não queria dar essa despesa para ela, mas ela pediu tanto que ele foi. Ele chegou lá, era um barraco só, né? Um barraco, 2 pratos, aqueles pratos meio de ferro, meio de lata, meio retorcidos assim, e ela tinha um fogãozinho com uma fogueirinha embaixo, e era uma sopa rala, que não tinha quase nada. E ele disse que ele sentiu um dos cheiros mais saborosos de alimentação que ele já sentiu, aromas na vida dele. E ela serviu aquela sopa com tanto carinho, ele tomando aquela sopa e conversando com ela. Aí daqui a pouco ele nota uma baratinha no prato dele. Uma baratinha. E aí, imagine uma baratinha dentro da sopa. E aí ele pegou a colherinha e começou a lutar ali, né? Com a baratinha, né? Minha irmã, como é que a senhora tá? Como é que a senhora vai? Sabe? Tudo para não constranger ele ali, né? Tudo bem, como é que... Tá bom, a sopa tá bom. E ele, né? Empurrando a baratinha para cá, para lá, para não constranger a mulher. E aí começaram a conversar sobre algumas coisas, conversaram, quando o Chico foi olhar pro prato, o prato já estava vazio. Ele deve ter feito uma boa refeição, né? Uma outra história que mostra o Chico com o conjunto é também uma outra história de inseto, né? Que Chico adorava as roseiras dele, né? Cuidar das roseiras dele. E aí um dia ele reclamou pro Valdo Vieira. Pô, Valdo, olha as formigas aqui, fizeram um formigueiro aqui, tá acabando todas as minhas roseiras. Aí o Valdo disse, eu vou pegar veneno, vou matar elas todas. Eu vou lá na cidade, quando eu voltar, eu vou matar todas essas formigas, vão acabar com isso. Chico voltou para casa e começou a dar uma tristeza nele. Aí ele chegou lá no formigueiro, minhas irmãzinhas, vocês ouviram o que o tio Valdo falou, né? Ele vai lá pegar veneno. Vocês podiam ir embora daqui, deixar minhas roseiras. E não é que passou um dia, não tinha mais nem o formigueiro ali. Então, são exemplos que sempre vale a pena
a gente lembrar, né, da questão do Chico. E nessa semana que a gente ficou tão triste, né, com o acontecimento dos animais sendo agredidos em supermercado e coisa e tal, numa oportunidade, Chico estava fazendo uma palestra e aparece aqueles cãozinho vira-lata, sabe? Mas ele não estava sujo, ele estava imundo. Ele não estava imundo, ele estava podre. E o cachorrinho querendo se aproximar do Chico, todo mundo ali, ó. Sai. E quando o Chico veio, o cachorrinho, o Chico abriu os braços, o cachorrinho veio. E o Chico abraçou o cachorrinho. E quando o Chico largou o cachorrinho, todo mundo... Chico também era daquelas pessoas que ele vivia com aquele salário dele de funcionário público, que se naquela época não era grandes coisas, imagina agora, né? E nunca aceitou nada. E no filme você pode ver que até o pai dele disse, Chico, nem uma galinhazinha a gente não pode pegar, né? Disse, né? Só meu filho, e os livros que você está publicando, para quem que vai esse dinheiro? Ah, meu pai, o livro não são meu, o livro não são para mim, são dos espíritos e são para as entidades, são para os necessitados. Aí o pai dele, mas Chico, olha a nossa casa. Quem quer gente mais necessitada do que a gente nesse momento? Diz, não, meu pai, não pode ser. E mesmo assim, uma coisa que eu sempre fiquei, eu não sei se vocês já viram, uma coisa que eu sempre fiquei assim, eu penso muito antes de dar dinheiro para quem me pede. Eu penso muito, né? Eu penso muito em dar dinheiro. Peraí, sabe, esses pedidos que pedem dinheiro, eu penso muito. E você já viu as imagens do Chico dando bolos de dinheiro para as pessoas fazendo fila, ele dando bolinhos de dinheiro. Ou seja, ele estava fazendo a parte dele, o que ele queria fazer, né? Não somos nós que vamos contestar, olha só que caridade estranha, não é para fazer isso. Ele estava fazendo a parte dele, o que ele achava que ele deveria fazer. Agora, o que aquelas pessoas fizeram com dinheiro, aí é uma questão delas, né? Um problema delas. Então o Chico colocou o nosso espiritismo na prática por intermédio do estudo, por intermédio dos livros, por intermédio das conversas, por intermédio das cartas dele, e até quando o Chico ficou em silêncio, ele foi maravilhoso. Tem uma história de uma senhora que entrou simplesmente ela entrou nos estúdios enquanto o Chico estava fazendo o seu estudo, psicografando, né? A senhora simplesmente entrou no salão e já, não se assustem, tá? E já chegou. Que espiritismo é esse? Todo mundo já virou. Que espiritismo é esse? Me deem uma explicação! Meu marido e meus filhos acabaram de morrer num acidente de carro! Me dá um consolo! Vamos, seu Chico Xavier! Eu desafio o senhor a me consolar! Que Deus é esse que permitiu que eu perdesse toda a minha família, meus filhos, criança, meu marido, num acidente de carro? Eu quero que o senhor me console agora! Mostre que o senhor me consola agora, me prove! Todo mundo ficou aquele silêncio. O Chico levantou, fez assim para ela, abraçou e chorou junto. Choraram os dois juntos, minutos ali. E essa foi a evangelização do Chico nesse momento. A empatia e um abraço. E eu te entendo, minha irmã. Então isso também, essa história, também nos traz a reflexão, nós espíritas, que às vezes nós achamos que nós temos que consolar todo mundo, tentando evangelizar todo mundo, já que isso nos fez bem, isso nos ajuda, isso nos ajudou e nos ajuda. E muitas vezes o que as pessoas precisam é exatamente desabafar e receber um abraço.
é isso. Existe momento para tudo. Então o Chico é exatamente um desses mestres. Eu estou com a minha colinha aqui que nem o Faustão. Eu não estou tão magrinho quanto o Faustão, tá? Aí agora, para a gente encerrar a parte do Chico, com poesia, olha só, já perdi o bolso. Uma das poesias mais lindas, uma das coisas mais lindas que Chico já produziu para nós. Olha só o estado, para vocês verem como eu uso isso aqui. Isso aqui esse aqui está sempre comigo, todas as viagens de teatro, junto do meu livrinho que eu sempre leio. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxa de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Essa a gente consegue a oração nossa. Emmanuel Chico Xavier, quem já conhecia? Lindo, né? E é aquele negócio, tanto que a gente estuda, sempre alguma coisa que a gente não conhece. Eu fui fazer uma palestra lá na minha outra casa espírita, que é uma casa espírita bem humilde, na Vila São José, ali no Partenon, chamada Irmão Ismael, Grupo Irmão Ismael, que é lá perto da Campo da Tuca, é a única casa espírita que tem naquela volta, espremida entre as evangélicas e entre as de Umbanda. Nós estamos lá firme e forte sempre. Inclusive fiquei muito feliz que nos dias 24 e 31 os trabalhos foram mantidos. Estaremos lá, né? Estaremos lá, assim como muitos de vocês vão estar aqui também. Lembra a história dos postes? Por que eu não posso estar aqui? Porque eu queria muito estar aqui com vocês fazer esse trabalho, né? Temos que estar um pouquinho separados e ligados pela nossa doutrina. Essa música, ela faz parte da peça O Semeador de Estrelas, que fala sobre a vida de Divaldo Pereira Franco, que nós já estamos em cartaz com ela há 1 ano e meio, e ela tem direção do Renato Brito, o André Luiz do Filho Nosso Lar. Simplesmente o amor gera essa força que encanta. Simplesmente a voz ecoa em todos nós. Um mantra. Simplesmente crer em um novo ser vai surgir melhor. Traz na esperança o ideal de um homem simplesmente franco. Divaldo, assim como Chico, desde pequenininho, né?
Chico, as primeiras relatos dele é com a famosa escola, né? Na escola que vinham soprar para ele as poesias, né? E Divaldo, com 4 anos de idade, também já nem sabia das coisas, estava lá brincando, quando aparece uma senhora e disse: Divaldo, chame Ana. Ana, a mãe do Divaldo. E Divaldo foi lá e disse: olha, mãe, tem uma senhora que quer falar com a senhora na sala. Aí a mãe chega e diz: Di, para com essa brincadeira que eu tenho muita coisa para fazer. Para com essa brincadeira. Não, ela tá aqui. Ela disse que é a fulana de tal, que é a sua mãe. E ela disse: para, menina. Ela gelou, porque ela nunca falou com o Divaldo sobre a mãe dela, que morreu, inclusive, antes dela nascer, né? E Divaldo descreveu para ela: é uma senhora assim, está vestida assim, ela tem um enfeite aqui, né, próximo aqui do vestido, próximo da gola do vestido. Aí a mãe pegou aquele menino e disse: olha, eu vou lá, vou conversar com a minha irmã mais velha. Disse: olha, o menino está me dizendo isso. E aí a irmã dela gelou também, que ela disse: não, pode acreditar que é a mamãe. E o broche, esse foi um enfeitezinho camafeu que eu coloquei no cadáver dela no caixão. E aí ali mesmo o Divaldo já recebeu a mãe dele e deu um recado para elas. Então a mediunidade do Divaldo já começou ali, desde pequeno sempre passando sufoco, né? Eu não vou contar muito mais histórias, porque depois eu quero que vocês assistam a gente no teatro, né? Então eu vou contar tipo assim, o lado B, né? Os extras, né? Então, ele também, assim como o Chico, ele é o espiritismo na prática, ou seja, ele estuda e ele vai lá e exemplifica. Meus irmãos, alguém de vocês já foi à Bahia e já foi na Mansão do Caminho? Já? Nem preciso falar para vocês, né? É algo assim inacreditável. Nós já há mais de 1 ano e 6 meses, já pelos palcos do Brasil todo, falando da Mansão do Caminho. 1 ano antes estudando sobre a Mansão do Caminho. E esse ano nós tivemos a oportunidade de ir lá, sermos recebidos pela equipe do Divaldo, e chegar lá e ver aquilo. E eu quase, né, eu quase derreti na hora de ver todo aquele complexo que é praticamente uma cidade, é uma ilha em volta da miséria, com a diferença que aquela miséria é a que entra ali. Não é um condomínio de rico na frente da praia, onde só entram os ricos. Ali, aquela cidade é para eles, é para todos eles daquela periferia. Foi criado ali, foi construído ali pelo Divaldo, pelo Nilson e vários colaboradores. Então é algo incrível. Você olha pelas edificações, você não vê uma parede com reboco. Você não vê uma coisinha fora do lugar. E é 1h30 de caminhada para conhecer todos os lugares. Então tem Jardim A, tem Jardim B, tem escola de 1º grau, agora vai ser inaugurada a escola de 2º grau. Quer dizer, olha o cara entregando a idade falando de 2º grau. Pra vocês entenderam, né? A tradução foi simultânea. Vai ter essa escola também. A maternidade, berçário, escolas de música. Aí nós subimos lá, enquanto de um lado eles estavam tocando o Leãozinho do Caetano Veloso, do outro lado o grupo de violão tocando o Leãozinho o grupo da flauta tocando o Leãozinho do Caetano, do outro lado estava lá o pessoal tocando a Anunciação de Alceu Valença no violão, né? Então aí você vê num outro prédio, tá lá a dança, ou seja,
a dança, viu? A Bahia pode ser professor de dança lá na nossa brincadeira. Então é um complexo maravilhoso. E o centro de parto humanizado, né? Que tem lá. Ou seja, entramos lá e vimos como funciona. É algo impressionante. Isso que o Divaldo fez lá. Mas não bastando isso, ele levou o espiritismo para todos os países. E são todas conquistas, porque olha, não é fácil. E exemplificando também sempre na prática, ou seja, sempre quando o professor dá a prova, ele vai lá e é um aluno bom. Uma vez houve um choque entre ele e o Chico Xavier, porque começaram, sabe, nós temos mania às vezes o ser humano tem a mania de polarizar, né? Dificilmente a gente torce junto por alguma coisa, né? Ou eu torço para isso ou eu torço para aquilo. Então tinha aquelas pessoas que torciam pelo Chico e as pessoas que torciam pelo Divaldo. Então essas pessoas colocaram os dois em conflito, né? Alegando que Divaldo estava realmente copiando Chico Xavier. E até Chico, meio que não assessorado ou acreditando em algumas pessoas, né? Chico também meio que comprou essa briga. E aí deu um desentendimento e o Divaldo voltou muito triste para a casa dele. E a Joana apareceu para ele e ele disse, não, hoje não. Hoje não, porque a senhora escreve para tantas pessoas, a senhora consola tantas pessoas, mas para mim, nunca uma letrinha, nada. E aí a Joana disse, meu filho, tudo que eu escrevo na minha vida e tudo que eu escrevi por teu intermédio foi na segunda pessoa do singular. É para ti que escrevo. Se queres realmente uma mensagem, leia finalmente tudo que eu escrevi. É isso. Opa! E uma vez também ele acusou o golpe. Também, mais ou menos nessa época, ele acusou o golpe e se permitiu chorar. Aí apareceu um ser e ele também disse, não, hoje não. Hoje eu não quero conversa, hoje eu quero chorar. Hoje eu quero ter o direito de chorar. E ele disse, mas não chora. Mas por que eu não choro? Por que eu não tenho que chorar? Sabe por quê? Por que eu não posso chorar? Né? Só imagine. Ele é muito divertido pessoalmente. Ele é muito divertido, um contador de história, um bom humor incrível. E parece que eu estou vendo, mas por que eu não posso chorar? Me diga por que eu não posso chorar. Vamos, fale. Aí esse homem disse, lembra de um acidente de trem há uns bons anos atrás? Eu lembro que eu estava naquele processo, que aquele trem passava por mim várias vezes, porque eu me suicidei, e aquilo só cessou porque eu escutei meu nome. Alguém orou por mim. E todo dia eu recebi essas preces, todo dia eu recebi essas preces, todo dia eu recebo essas preces. Até que hoje eu estou aqui. E eu vim te pedir para não ficar triste, porque se você ficar triste, eu vou ficar triste, todas as pessoas que estão na tua volta vão ficar tristes. Então não fica triste não. Aí Divaldo lembrou que ele leu no jornal que um operário, no desespero, suicidou-se. E ele ficou tão comovido que a partir daquele dia ele começou a orar pelo aquele irmão, pedindo para Deus, dizendo a Deus, tem de piedade dele, ele não estava no juízo dele. E todo dia Divaldo orava e ele ia recebendo as orações. Divaldo tentou namorar. Sempre, às vezes as paqueras acontecem nos ônibus, né? Avião, né? E naquela época, bonde. Então a gente sabe, a gente já passou por isso várias vezes. Quem de nós já não passou algum momento na vida que aquele mesmo horário de ônibus entrava alguém, até se ajeitava. Mas assim. E chegou uma época que Divaldo vinha uma moça formosa
no mesmo horário, e ele ficava ali, se conversa, não conversa. Pô, não tinha nem WhatsApp, nem nada para, né? Eles conversam, não conversam, ele foi deixando passar. Era um dia, aí no outro dia ela não estava, ele estava no desespero. Até que um dia ele olhou e ela já olhava pela janelinha, já, né, o olhinho brilhando, e ele viu que ela estava no bonde e saiu agora, né? Quando chegou, ela olhou, ele com licença, e quando ele sentou, ele levantou rápido e deu um berro, porque ele sentou em cima do espírito. Ele deu um berro que todo mundo olhou, e a mulher olhou, e a cadeira vazia, e ele ficou tão constrangido que ele desceu e nunca mais teve coragem. Como ele disse, o primeiro e único amor da vida dele, e ele nunca mais teve coragem, que passou por louco. Numa outra oportunidade, numa cidade da América Central, que ele estava dando uma palestra, era um ginásio tipo gigantinho, sabe? Era um ginásio, mas assim, mas assim, bem mais simples. E ele nunca ia imaginar que ia lotar. E aquele ginásio estava lotado, mas só tinha uma entrada. E já tinha gente fazendo uma fila para fora. E ele chegou para fazer a conferência. E aí bem na porta, né, tinha uma senhora bem robusta, assim, né? Tipo, olhando. E aí disse que ela já estava assim, mas ele não vai começar? Ele não vai começar, sempre tem um barraqueiro, né? Ele não vai começar? E aí ele tentando, minha senhora me dá licença. Não, já está lotado, aqui não cabe mais ninguém. Mas minha irmã, eu sou o Divaldo Franco, eu que vou fazer palestra. Divaldo, vai pra lá. Aí ele mostrou o crachazinho dele. Olha, se eu não conseguir entrar, não vai ter conferência. Ela olhou, segura no meu ombro, seu Divaldo, que o tanque de guerra vai abrir caminho. Dá licença. Assim ele conseguiu proferir a palestra dele, mostrando que o espiritismo na prática, né? Vem, estuda, está lá na mediúnica, está lá no atendimento fraterno, está diante as câmeras. Imaginem vocês, né? O tempo todo alguém pergunta alguma coisa para ele. E esse ano, todos vocês sabem, né? Não preciso falar, que botaram ele numa saia justa, falando sobre identidade de gênero, falando sobre coisa e tal. E ele deu uma opinião dele que foi uma catástrofe para uma parte das pessoas, ou seja, mesmo na hipótese dele estar totalmente equivocado, ele tem o direito de estar equivocado, né? Ele tem o direito de dar a opinião dele. Enfim, cadê o outro papel? Ainda bem que eu vim com uma calça só 4 bolsos. Imagina se eu viesse com uma bermuda minha. Tem uma bermuda minha que eu adoro ir viajar quando eu vou de avião, eu adoro, porque ela tem vários bolsos. Então eu já sei, aqui está a identidade, aqui está a passagem, aqui está a carteira, aqui está o fone de ouvido, aqui está o chiclete, né? Que, né, viajar sem chiclete não dá. Divaldo também, numa dessas... Já vou encerrar, já é 6 horas. Mais 2 minutinhos. Isso, 2 minutinhos. Então, um dos apuros dele que ele conta é que, agora, novamente aproximando a relação dele com o Chico. Eles eram muito amigos, mas tinha até essas brincadeiras da rivalidade, né? Ele tinha um casal de amigos que eram em comum, amigos do Chico e amigos do Divaldo. Aí eles combinaram com o Divaldo, disse, olha, vem aqui em São Paulo proferir uma palestra na nossa casa espírita no sábado. E aí ele saiu lá de Salvador, imagina aquela época, era 8 horas de voo, alguma coisa assim terrível, com várias escalas. Só que é o seguinte, o Chico, no meio tempo, o Chico disse, meus irmãozinhos, vocês venham aqui que eu preciso de vocês. Eles foram e esqueceram de avisar o Divaldo. Aí o Divaldo chegou lá, né, bateu na porta, ninguém. E aí a vizinha chegou e disse, moço,
eles viajaram, eles só vão voltar amanhã de tarde. Mas como sempre, ele ficou na dele, né? Ele ficou assim, foram atrás do Chico, é claro, né? Mas, então eu volto amanhã. E aí ele saiu lá pelo centro de São Paulo pensando, meu Deus, eu vim só com o dinheiro da passagem e alguma coisinha que dê para fazer um lanche, alguma coisinha. Ele saiu caminhando. Disse, meu Deus, onde é que eu vou dormir? Aí, né, como um baiano daquela época, ele não conhecia algumas coisas, ele viu na placa ali, motel, barato. Disse, que interessante, um hotel com nome chique, né? Em vez de ser hotel, motel, deve ser bom. E barato ainda, é só. E ganha uma pizza junto, sabe? Aí ele chegou e disse pro senhor ali, disse, olha, eu gostaria de um quarto. O senhor, é só para o senhor? Não, é só para mim. O senhor vai querer que eu arranje uma companhia para o senhor? Não, obrigado. Por que o senhor não está querendo companhia? Aí quando ele chegou, né, no quarto, aí quando o cara fez as contas, ele disse, ainda bem, dá para pagar, dá para tomar um café com leite e um pão com manteiga de manhã. Né? E aí ele chegou lá, se deitou, quando ele se deitou começou a ouvir esses barulhos estranhos, né? Aqueles barulhos estranhos, aí a Joana de Ângeles apareceu para ele e disse, Gi, é o seguinte, levanta e nós vamos ler o Evangelho a madrugada toda em favor das irmãs perdidas aqui desse lugar. Aquele lugar não era nem de casais, que casais iam para lá, era para... exatamente. Então ele passou a madrugada toda lendo o Evangelho, e às 7 da manhã já se liberou. Aí chegou lá o mesmo senhor do plantão, e disse, como é que foi essa noite? Foi muito boa. Mas, o senhor está com um olhar meio de cansado. Foi alguma companhia aí? Foi alguma mulher lá pro seu quarto? Ele, sim. Linda, por sinal. E aí quando ele chegou lá, tomou o café dele, chegou e bateu na porta, nada. Aí a vizinha disse, moço, o senhor aqui de novo? Não, eu não sei que horas eles vão voltar. Ele disse, a senhora permite que eu sente aqui na escada e fique esperando? Não, meu filho, vem aqui na minha casa, tá com fome? Vamos fazer uma refeição, vamos tomar um banho, se quiser descansar, usa o quarto do meu filho. E, enfim, no fim se descobriu que aquela senhora tinha perdido um filho, né? E ali mesmo o filho disse para o Divaldo, dá um recado para minha mãe, Divaldo. Não. Mas aí depois, quando ele desceu, quando ele saiu do quarto, a senhora deu um abraço tão gostoso dele que ele se emocionou e permitiu que o jovem desse um recado. Bom, a partir daquele momento, né, quando chegaram as pessoas apavoradas, esqueceram do Divaldo. Aí a mulher disse, ele está aqui na minha casa, olha, ele é meu. Meus irmãos, então, agradeço, parabéns a todos vocês que passaram o ano todo se capacitando, estudando, instruindo, porque assim a gente faz a nossa parte. Como na nossa peça do Divaldo, se cada um fizer a sua pequenininha parte, o todo fica resolvido. Então, para encerrar essa parte artística, então eu vou fazer para vocês a prece da gratidão, que é uma das características do Divaldo. E aí eu vou até me permitir interpretá-lo assim como eu faço no espetáculo de teatro, ok? Senhor Jesus, muito obrigado pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo de que nós nutrimos. Muito obrigado, Senhor, pelos nossos olhos, que veem o céu, a terra e o mar, e que contemplam toda a beleza. Olhos que se iluminam de amor, diante ao majestoso festival de cor da generosa natureza. E os que perderam a visão, deixe-me rogar por eles então, ao teu nobre coração, pois sei que além da vida, além da morte, em teu reino voltarão a enxergar com alegria incontida. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, ouvidos que me foram dados por Deus. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso escutar o teu sublime nome e assim posso amar.
Agradeço, Senhor, os ouvidos que registram a sinfonia da vida no trabalho, na dor, na lida, o canto do vento nos galhos do olmeiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. E aqueles que perderam a faculdade de escutar, deixe-me por eles rogar, pois sei que em teu reino voltarão a sonhar. Obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que canta, pela voz que educa, pela voz que ilumina, pela voz que ensina, pela voz que socorre, pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor. Lembro-me entristecido daqueles que perderam a faculdade de falar e teu nome não podem pronunciar, os que se encontram atormentados na afasia e não podem cantar à noite nem ao dia. Eu suplico por eles, sabendo, porém, que em teu reino mais tarde voltarão a falar. Obrigado, Senhor, por estas mãos que são minhas alavancas de ação do progresso e da redenção. Agradeço as mãos que acenam a deuses e pelas mãos que fazem ternura e que socorrem na amargura. Pelas mãos que cicatrizam feridas, retificando as carnes sofridas, balsamizando as dores de muitas vidas. Agradeço, Senhor, pelas mãos que trabalham o solo, pelas mãos que socorrem os que sofrem e pelas mãos que enxugam lágrimas. Agradeço, Senhor, pelos meus pés que me levam a marchar, firme, ereto, sem reclamar. Obrigado, Senhor, pelo amor que eu tenho e pelo lar que é meu. Mas se eu sequer nenhum lar tiver, nenhum teto amigo para me abrigar, nenhum abrigo para me confortar, se eu não possuir nada além das estradas e as estrelas do céu, como leito de repouso e suave lençol, se ao meu lado ninguém existir, se não houver ninguém para me confortar, ainda direi: obrigado, Senhor, porque eu te amo e sei que me amas. Obrigado, Senhor, porque me deste a vida. Obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em ti e porque me socorres com amor, hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Obrigado, senhores. Boa tarde, meus amigos. Fica aqui o nosso convite. Quem quiser me adicionar no Facebook é Luiz Carlos Preto. A página da nossa peça sobre o Divaldo é o Semeador de Estrelas Teatro. E nós vamos voltar a cartaz em Porto Alegre, no projeto Porto Verão Alegre, em janeiro, no Teatro Renascença, nos dias 29, 30 e 31 de janeiro. Os ingressos vão começar a ser vendidos a partir de dezembro. Então, é o único espetáculo espírita, né, incluído na programação de um dos festivais mais importantes aqui do Rio Grande do Sul e do Brasil. Com esse espetáculo a gente já estivemos em Brasília, na Bahia, São Paulo, Santa Catarina e boa parte do nosso Rio Grande do Sul. E conseguimos encontrar Divaldo uma vez, graças a Deus conseguimos encontrar ele, e ele chegou para mim e disse: é você que me interpreta? Então diga-me como eu falo. Mostre-me! E ele disse: eu não vou fazer isso. Diga-me! Vamos! Aí eu falei um trechinho da peça para ele, né? Quando ele fala do encontro dele com a Joana de Ângeles. Quando a vi pela primeira vez, ela não estava com as vestimentas de religiosa, como a vejo até hoje. Foi no dia 5 de dezembro de 1945. Aí o Divaldo: e era uma terça-feira! Aí ele olhou para o lado, o Dr. Juan, que hoje é o secretário dele, né? E ele disse: mas Juan, diga-me, eu estou aqui ou estou ali? Muito obrigado, irmãos. Quando precisar, só chamar. Estamos aqui, a arte e o espiritismo juntos sempre. Obrigado. Coisa tão linda assim, né? Um trabalho divulgar a doutrina espírita através da arte, que é a coisa mais deliciosa do que a arte, né? Maravilhoso, parabéns, né? E parabéns a Divaldo e Chico por esse exemplo para todos nós, né? Então, vamos à segunda etapa do nosso encontro, né? Que são os que os espíritas gostam, né? Vamos fazer o nosso lanche, nos abraçar, conversar bastante, né? Então que Jesus abençoe, né, a nosso final de ano,
abençoe o nosso ano, né, Soninho? Quer dizer algumas palavrinhas da nossa presidente? Só agradecer a todos os nossos trabalhadores da casa, né? Que durante todo o ano nos acompanharam nessa tarefinha de evangelizar, de aprender, de estudar cada vez mais. E estejam aqui conosco. Se quem puder, em janeiro, ir na casa, frequentar, nós temos vários trabalhos que, porque algumas pessoas saem de férias, a gente precisa de ajuda. Então, vem, continuem vindo na casa em janeiro. Em fevereiro, nas terças-feiras, a casa vai abrir à noite. Então, vai ter a tribuninha e o passe. Venham, continuem vindo na casa, para que quando a gente voltar em março, continue firme nosso laço de amor por essa casa. Muito obrigada e vamos lanchar. Então. Ainda antes, né, a Liane está me falando assim, vamos falar da caravana, assim, um minutinho, né? Caravana do Natal é a maneira como a nossa casa comemora o Natal com Jesus, nesse trabalho que tem já há muitos anos. A Alice diz assim, o trabalho tem mais de 40 anos, então a gente se perdeu nesse tempo, mas tem muitos anos mesmo. É um trabalho que leva de nós, a comunidade Vila Gaúcha, e as ruas e alguns locais específicos, alguns trabalhadores que nessa noite são pessoas sós, já idosas, tem um grupinho que visita esses trabalhadores. Então, assim, é o Natal com Jesus, é uma vivência muito legal, então todos estão convidados. No decorrer desses dias aí vamos ter campanha, vamos ter reunião, a reuniãozinha aquela para montar balinhas, toda essa função de todos os anos estão todos convidados. Então agora vamos para o bem bom, que é fazer o nosso lanche e conversar.